Nesse vídeo, vocês vão ver um ciclo perfeito sendo completado aqui nesse canal. Vocês sabem que no começo do ano nós fizemos uma live junto com a Comic Zone e foi um sucesso estrondoso, viu pra caramba, participação. Foram vários e vários títulos anunciados, entre eles tinha lá o Petit, que é o assunto desse vídeo. E assim, por um lado, é muito legal fazer esses vídeos e então apresentar essas novidades, né? Como eu falei, sempre o canal repercute bastante tudo, mas por outro lado, será que o gibi é bom? Será que eu vou gostar? Será que vai ser legal para comentar com a audiência? Só abrindo um parênteses, né? Eu sempre tento ao máximo trazer uma curadoria legal no Dois Quadrinhos, então, sabe, eu não vou dar um holofote para qualquer editora. Eu sei que tem editoras que têm uma curadoria melhor, um cuidado na seleção dos títulos, e são esses caras que eu vou trazer para mostrar aqui no Dois Quadrinhos. Mas nada garante que a HQ que foi anunciada, eu particularmente vou achar bacana. Pô, já teve casos que o Thiago me falou: Vini, o que tu acha? Dá uma lida nesse PDF e o que tu acha de fazer um vídeo no Dois Quadrinhos? E eu comentei com ele, cara, legal, mas não me pegou tanto, ou realmente eu não gostei, então não faz sentido eu fazer um vídeo. O Petit, gente, é muito bom. Então é um ciclo completo, sabe? A gente anunciou no começo do ano, agora o gibi tá chegando e é o tipo de obra que eu gosto. Pra quem acompanha esse canal com alguma frequência, sabe que eu tenho uma certa predisposição por curtir obras violentas. Mas não violência pela violência, sabe? Quadrinhos que tenham um banho de sangue, mas que ao mesmo tempo, sabe, traga uma trama legal e isso faça sentido dentro da história. Petit é como se a Disney filmasse Game of Thrones, sabe? Inclusive foi assim que o quadrinho foi vendido nos Estados Unidos. Eles juntaram essa ideia, né, do quadrinho ter esse contraste de ter uma arte que lembra muito uma animação, mas ao mesmo tempo ser algo super violento, com tortura, sabe? São ogros comendo carne humana. Vamos lá. O Petit, ele começa a ser publicado na França a partir de 2014. São 4 álbuns e todos eles são fechados neles mesmos, né? Esse primeiro que eu tô comentando é o Petit. Até o personagem ele aparece em outros álbuns depois, mas a história dele ela tá completa justamente nesse volume que a Comic Zone tá lançando. Tem link aqui embaixo, tá com 30%. Tu recebe primeiro. Gente, é uma baita de uma série de Dark Fantasy francesa. Aqui a gente acompanha uma família de ogros deuses. Vocês vão ver que logo a cena de abertura da HQ é um castelo gigantesco. E esses ogros, eles comem carne humana, eles estão num jantar, né, da realeza, sabe, aquela cena clássica, né, de uma mesa gigantesca. E aí a rainha tá ali, numa boa, comendo um delicioso pernil, um pernil de ser humano, quando do nada ela olha pro chão e percebe que pariu uma criança. Só que uma criança, né, o petit, para quem não sabe, é pequeno em francês. Então ela pare uma miniatura. Tanto é que ela nem sente que rolou o parto e na mesma hora o rei já se desespera. Tá, peraí, como assim um descendente meu é um mini, né, tem o tamanho de um humano, isso não faz o menor sentido, né? Afinal, para ser um ogro deus, sabe, tem que ser um gigante, tem que ser alguém imponente. Eu não vou dar muito detalhe, mas a rainha, ela tem uma outra percepção sobre o Petit e resolve dar essa criança pra tia dela, para que ela seja criada, enfim, né, pro garoto, né, acabar crescendo, porque ele pode ser a esperança dos ogros deuses. Aí tu tem que ler para entender exatamente qual é a importância do Petit. O quadrinho, em primeiro lugar, ele é muito história da Disney, né? O ogro deus, né, o rei, ele tem uma cara feia, ele tem uns dentes esquisitos, então ele é o cara mau, né? Sei lá, a criança que tá vendo uma animação, ela vê o rosto do rei e já percebe, beleza, esse cara aqui é o vilão. Os filhos dele, né, os filhos né, que não são pequenos, eles têm uns dentes esquisitos, então eles são todos feios, são meio burro. Eu acabei esquecendo de falar no começo do vídeo, mas os roteiros são do Hubert, que é o cara do Tenebrosa, do Pele de Homem. Os desenhos são do Bertrand Gatinola. Nossa, o meu francês ele é quase um árabe. Mas então, infelizmente o Hubert acabou nos deixando cedo, então a obra vai de 2014 até 2020, né? Como eu falei antes, são 4 álbuns. E, gente, sendo bem sincero, assim, eu não consegui parar de ler a série né, esse primeiro... Opa, eu tô apontando pra cá, mas vocês entendem que eu tô falando, né, do Petit. Eu não consegui parar de ler, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio preocupado, porque eu achei de início que a moral da história fosse, ok, né, o Petit é aquele garoto discriminado que vai provar o seu valor, né, embora os gigantes, né, os pais dele, desprezem o menino, ele vai conseguir provar que mesmo sendo uma pessoa menor, ele consegue realmente superar as expectativas e ser um grande deus, ogro.
de certa forma, a trama é sobre isso. Sim, é sobre esse garoto, mas, gente, é uma infinidade de personagens e um com uma história mais interessante do que a outra, porque o Petit, ele tem momentos que ele para de contar a narrativa em quadrinhos e vai ter páginas de texto, de prosa mesmo. São textos bem curtinhos que vão apresentar todo um universo. Aí a gente vai acabar conhecendo a história, por exemplo, do fundador dos ogros. Tem a Desdé, que é a tia, então, que vai criar o menino. E, gente, é uma história mais macabra que a outra, é uma trajetória mais terrível que a seguinte, envolve tortura, envolve todo tipo de absurdo, e a gente começa também a criar mais empatia por tudo que está em volta do Petit, e a gente vê que ele tem outros desafios que não são só, beleza, superar, né, a questão do pai, a questão dele ser pequeno, se esconder, né, da galera do reino. Tem outras questões envolvendo os ogros, que eu não vou falar aqui pra não estragar. Então é uma história muito, muito intrincada, e eu acho que dialoga muito comigo, no sentido de que, tá abrindo um parênteses aqui no vídeo, você sabe que eu venho de uma família de militares, né? O meu pai foi um grande militar, e eu cheguei a servir um tempo, mas chegou num ponto que... Vamos lá, eu vou abrir o coração. Chegou num ponto que sei lá, eu entendi que a questão do exército não era pra mim. Eu acabei saindo, né, depois de um período ali no quartel, e essa história do Petit dialoga muito comigo no sentido de que parece que muitas vezes a nossa árvore genealógica, ela nos empurra para ser alguma coisa, sabe? Os nossos pais têm o interesse que a gente seja algo, ou nós somos definidos pela história da nossa família. Então, gente, forte recomendação. Como eu falei, o quadrinho tá com 30%, sai em capa dura, formato europeu, bonitão. Vocês sabem que eu fui pra França no começo desse ano e eu encontrei Petit por lá, sabe? É uma série de muito sucesso. Se vocês forem ver a lista de prêmios, tem Festival de Lucca, tem 2 indicações ao prêmio de Angoulême, tem outros prêmios, né, menores pela Europa. Então é um quadrinho muito, muito aclamado e que eu recomendo fortemente que você dê uma lida. Lembrando que pegando na pré-venda, tu não tem que esperar desconto, tá? Chega rapidinho na tua casa. Como eu falei, é um volume fechado, é uma série de muito respeito, então vai ser legal ter na estante e principalmente tu faz a série sair mais rápido, porque são 4 volumes. Eu fico tocando aqui no Tenebrosa por cacuete, né? Eu tô falando do Petit, mas são 4 volumes. A periodicidade atualmente é 1 por ano, mas se você ajudar, veja só, de repente a gente consegue ler mais rápido e eu realmente quero ler de uma vez os outros volumes dessa coleção. Gente, link aqui embaixo, foi muito bom ter vocês por aqui e até um próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.